Oi, pessoal! Vamos de show! Pessoal, sejam bem-vindos! Dá um joinha aqui, dá um coraçãozinho para quem aqui gosta dessas lives. Tô aqui direto da Croácia, no Congresso do International Academy of Periodontology, para trazer o que tem de novo para você. Lembrando que a gente está no aquecimento, porque domingo vai começar a semana especial de aulas. Domingo começa o meu evento e é a melhor sequência de aulas onde eu vou mostrar para você como você vai saber o que tem de novo para ter pacientes recorrentes. Dá um coraçãozinho aqui, por favor. Tenho alguns recadinhos para passar para você. Mesmo que você esteja assistindo no gravado ou ao vivo, é assim. Quem estiver domingo às 20, terça às 20, quinta às 20, vai concorrer aos presentinhos que a gente vai ter. Então a formulação, a Oral Box, a Health, eles sempre dão alguns presentinhos que a gente vai acabar sorteando. Então vão ser aulas gravadas que você vai poder assistir em qualquer momento, mas se você estiver 20 horas, você vai ganhar um presente. E tem o presentão, que é o sorteão. Nesse sorteião, né? Você vai assistir as 3 aulas, vai ter uma palavra-chave em cada aula. Você vai, quinta-feira à noite, preencher o formulário que eu vou estar entregando, vou estar distribuindo, que tem algumas perguntinhas simples sobre o que eu vou estar perguntando nessa sequência de aulas. E domingo não nesse, mas no outro, às 20 horas, eu entro num Zoom ao vivo para esclarecer todas as suas dúvidas. Não é de brincadeira, mas eu quero entregar muita periodontia básica de todos os dias para você se atualizar. Tanto que eu tô aqui para trazer o que tem de novo para você. Coloca aqui sua pergunta, qual que é a sua dúvida sobre a pério, porque essa é a melhor maneira da gente acabar tirando as dúvidas. Ontem foram workshops aqui no Congresso da Academia Americana. Hoje a gente acabou falando sobre alguns outros pontos importantes e eu vou estar esclarecendo isso aqui para vocês. Um dos pontos bem importantes é que tem se falado muito sobre periimplantite. Eles falam de periimplantite como uma doença emergente, como uma doença que está aparecendo e que os pesquisadores estão muito preocupados com isso. E as respostas vão chegando. O implante, ele é inflamatório por si mesmo. Então, o titânio, ele acaba causando uma inflamação. O óxido de titânio, que são alguns resíduos que ficam do titânio, eles acabam estressando a microbiota normal do periimplante. Só para falar que implante não é uma coisa igual o dente. Implantes não são inócuos. Os implantes, eles são a melhor alternativa para quando o dente foi perdido. Mas entre o dente e o implante, a gente vai sempre manter o dente. Para você que está me assistindo, primeiro, faça sua pergunta sobre a pele de todos os dias e eu quero que você coloque mais um item na sua argumentação entre dente ou implante. Vamos manter o dente porque o sistema imunológico sabe manter o dente. E o implante, ele vai ser a melhor alternativa para o dente perdido ou condenado, mas de maneira nenhuma a gente vai extrair o dente para colocar um implante, porque pelo motivo que for. Porque isso vai acabar causando algum problema. E a gente precisa aprender a manter o máximo de dentes possíveis. Olha só, o que foi falado aqui no evento sobre implantes. Quando a gente tem algum problema no dente ou na gengiva, a gente tem uma célula que é a célula guardiã do sistema imunológico. Essa célula guardiã do sistema imunológico se chama célula de Langerhans. Essa célula de Langerhans, ela é um fiscal, o fiscal da gengiva, que fica andando pelo sulco gengival e no sulco periimplantar. E os pesquisadores descobriram que no dente tem tanta quantidade de células de Langerhans, que são que reconhecem e depois elas começam a fazer a resposta imune, mas no implante tem bem menos. Só para mostrar que o implante não é a mesma coisa que o dente e que isso pode ser mais uma pista para explicar por que o implante é mais suscetível à periimplantite. Então a gente vai estar sempre aqui para procurar ao máximo entender mais da pele de todos os dias e manter os dentes. Entendendo que manter os dentes vale a pena. Escreve aqui no chat quem já está percebendo que manter os dentes do paciente vale a pena. Escreve, vale a pena.
Vale a pena manter os dentes do paciente? Quem já está vendo os olhos brilhantes dos pacientes falando assim, nossa, doutora, doutor, que bom, os meus dentes foram mantidos. É isso, vale a pena? Escreve aqui. E quem tem uma pergunta da Pério, escreve aqui qual a sua pergunta da Pério de todos os dias, que estou aqui para responder na proposta clara de te entregar sempre o melhor, sempre o que tem de mais novo. Vale a pena manter o dente do paciente? Bom, outro ponto importante é o seguinte, quando nós temos, toda vez que a gente tem um dente ou implante, a gente vai ter uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória vai fazer a produção de citocinas inflamatórias. As citocinas inflamatórias são mais ou menos como recados, como cartinhas que o sistema imunológico manda em forma de proteínas para avisar para o corpo inteiro que tem algum problema. Citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias passam pela gengiva, passam pelo sangue e inflamatórias, como tudo acaba sendo, pode inflamar o cérebro, causando demência, pode aumentar o risco de doença cardiovascular, pode acabar aumentando o risco de vários outros problemas por conta da inflamação. Sim, ao redor dos implantes, a gente vai ter uma maior produção de citocinas inflamatórias do que ao redor do dente. Mais um ponto para a gente pensar, que implantes são mais inflamatórios. Implante não é inócuo. A pergunta: qual o protocolo que deve ser usado em pacientes com marca-passo e pacientes que fazem hemodiálise? Perfeito, excelente pergunta. Aqui a gente entra dentro da questão sistêmica e foi falado muito aqui nesse evento também sobre uma personalização do atendimento. Então, olha só o que a gente vai personalizar. O paciente usa marca-passo. Se o paciente usa marca-passo, ele já tem uma questão sistêmica cardiovascular. Como ele tem isso, se ele tiver a inflamação bucal ou gengival, a gente vai ter mais chance de citocinas inflamatórias circulantes e maior chance de algum desfecho desfavorável, ou seja, maior chance de morte. Tem outros estudos falando que pacientes que têm doença periodontal, eles têm maior risco de morte. Pacientes com menor quantidade de dentes tiveram maior taxa de mortes do que pacientes com maior número de dentes. Perder dentes é perigoso? Não, perder o dente porque tinha alguma doença, né? Então, doença é perigoso. Então, o paciente que tem marca-passo, ele precisa de manutenção preventiva. Para quê? Para a gente diminuir ao máximo a quantidade de patógenos. Coloca isso dentro do roteiro de conversa do paciente para explicar para o paciente a importância dele voltar sempre. E ele vai voltar com que regularidade e até quando? Até não ter mais sangramento à sondagem. O ponto de sangramento à sondagem é o maior preditor de problema futuro. Eu falo para todo mundo que muita gengivite está sendo deixada de lado, de que muita gente não sonda, que a gente está fazendo limpezinha, tudo vira qualquer coisa. A gente precisa sondar e o sangramento à sondagem é um preditor de problema futuro periodontal e é um indicador de inflamação. A gente vai manter os nossos pacientes sem inflamação. E assim a gente consegue manter tudo em muita segurança para o paciente. O paciente de hemodiálise é o paciente renal crônico. Esse paciente renal crônico já se sabe, é muito claro na literatura, que o paciente renal crônico ele tem maior suscetibilidade à doença periodontal. E quando esses pacientes foram monitorados, eles tiveram maior sobrevida. É a gente usar o argumento da questão sistêmica para o paciente viver mais. É muito mais do que só o dente, é viver mais. Agora, se falou tanto sobre implante e sobre inflamação periimplantar, que agora pensa assim, quantos pacientes têm implantes, quantos pacientes estão órfãos de dentistas cuidando dos implantes, que nós possamos cuidar desses
implantes dos nossos pacientes através de um roteiro de conversa, através de pacote de venda de manutenção preventiva. Professora, eu não sei vender pacote. Semana que vem, domingo às 20 horas, terças às 20 horas e quintas às 20 horas. Para quem tiver às 20 horas tem sorteio. Vai ter o sorteião para quem preencher as perguntas e as palavras-chave dos 3 dias e tiver domingo, que eu vou fazer um sorteião de um grande presente. A gente vai falar certinho sobre como é que você vai fazer esse tratamento em pacote. Porque isso vai fazer com que os nossos pacientes tenham saúde em longo prazo. Manutenção preventiva, fechado em pacote. Conscientização desse paciente, porque aí o paciente não vai ter esses problemas. Faça a sua pergunta aqui sobre a pele de todos os dias. Olha que lugar bonito que eu tô. Esse daqui é agora eu tô bem aqui no lugar onde tá onde está o evento, né? Então o sol está se pondo aqui ao fim do dia. Responder a pergunta anterior aqui, que perguntaram sobre se vai fazer antibiótico profilático para esses pacientes. Atenção, antibiótico profilático é profilaxia para endocardite bacteriana. São 2 gramas de amoxicilina antes do procedimento. E no evento da semana que vem eu também vou mostrar um jeito mais rápido, senão toda vez que o paciente tem que tomar antibiótico e a microbiota normal vai para o beleléu, né? E a microbiota normal já é super importante e ela é protetora. Por isso a microbiota normal tem que ser cuidada. Vai prescrever antibiótico? Vai prescrever antibiótico quando o paciente vai ter uma previsão de grande sangramento, porque o sangramento bucal vai aumentar a bacteremia e essa bacteremia aumenta o risco de endocardite. Agora, bem sério, se você não conseguir vender manutenção preventiva regular em pacote, a gente nunca vai diminuir esse sangramento. De novo, se a gente não colocar manutenção preventiva em pacote, a gente não vai diminuir esse sangramento. E o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre saúde sistêmica, a gente vai falar para o paciente que vale a pena manter os dentes, a gente vai falar que voltar ao dentista vai fazer com que ele viva mais, que ele diminua a chance de problema cardiovascular, que eu vou fazer uma profilaxia apaixonante, 0 dor, confortável, agradável, e que você não precisa comprar nenhum produto, nenhum equipamento novo, você vai fazer com os materiais que você tem, você vai falar para os pacientes que você já atende. A diferença é que você vai ter fidelização, que você não precisa ficar se matando para fazer a captação de pacientes e ter estes seus pacientes pagando bem pela pele, porque eu vou ensinar um protocolo para valorização do seu procedimento e o seu paciente vai voltar. E o seu paciente não vai perder dentes. Falando sobre o evento aqui, também foi colocado um estudo mostrando que o maior preditor de perda dentária futura é sangramento, é gengivite. Então, quantas gengivites estão sendo passadas sem tratamento? Quanta mucosite periimplantar, quanto implante sem manutenção preventiva está passando por debaixo do seu nariz, você está deixando de oferecer. É disso que a gente tem que acabar falando, tá? Pergunta, quem tem pergunta? Pergunta aqui, ó. Professora, quando raspar ainda subgengival em bolsas profundas e ultrassom? Vai raspar em bolsas profundas quando você sentir que tem cálculo grandão e pode fazer instrumentação ultrassônica sempre. Isso eu vou falar com detalhes no evento da semana que vem, com detalhes e com literatura científica. Tem a professora Haluka Kosgareya da Alemanha. É a segunda vez que eu assisto uma conferência dela. Que conferência maravilhosa. E ela trouxe referências bibliográficas dos guidelines e do que tem de novo da periodontia. O que tem de novo, tá? Instrumentação sônica, ultrassônica, manual, tudo pode. E eu falo muito da ultrassônica e vou trazer literatura científica sobre isso para a gente conseguir ter lastro sobre isso. E a gente vai fazer tratamento periodontal não cirúrgico. É o que está em alta. É o que a gente vai fazer de agora em diante. Quem está falando ainda em tratamento periodontal cirúrgico, esse é Jurássico, tá? Esse já era. Porque você me segue agora, você está atualizado na periodontia e não tem nada mais encantador para o paciente do que ir para um dentista que sabe o que está falando, que tem
novidade, que tem atualidade científica. E falando nisso, tira um print que você está assistindo essa live e posta para os seus pacientes saberem que você está sempre estudando. Por quê? Quando ele entender que você está atualizado, que você sabe o que está fazendo, ele volta sempre. Deixa eu continuar a pergunta aqui, ó. Cadê? Sobre gestação e periodontite. Tem um estudo que fala que a gestação é um período curto demais para iniciar uma periodontite. E eu concordo que seja isso mesmo. O problema é quando a mulher engravida e ela já tem uma doença periodontal. Quando ela engravida e ela já tem uma doença periodontal, as citocinas inflamatórias vão aumentar e a vasodilatação vai aumentar, mas gigantemente, e vai sangrar pra chuchu. Mas vai sangrar por conta da vasodilatação. Aí, o que você vai fazer? Melhor coisa para gestante. Vai oferecer manutenção preventiva em pacote. Se ela tiver náusea, essa manutenção preventiva vai tirar o biofilme potencialmente cariogênico, vai diminuir o risco de cárie dela. Se tem risco de cárie por conta de vômito, ela vai estar sob fluoretação, verniz fluoretado que você vai estar fazendo. Você vai estar desorganizando o biofilme dental. Você vai estar orientando em cada retorno. E, pessoal, eu não acredito em profilaxia artesanal, que o dentista vai lá e mexe, e não conversa de verdade o que acontece, o modelo atual da etiopatogenia, que não tem nada a ver com o que ficar exigindo controle de placa. Aproveita, fala sobre a importância da amamentação com a formação e o amadurecimento do sistema estomatognático. Por quê? Porque o exercício muscular vai desenvolver a musculatura, vai dar selamento labial adequado, vai dar competência labial, o bebê vai conseguir mastigar, vai conseguir fazer um selamento labial competente, vai deixar de ser respirador bucal só porque a gente estimulou a amamentação. Dê dicas sobre alimentação para gestante, de uma forma como promoção de saúde, e não tudo de uma vez. A cada sessão você vai dar uma dica nova, e isso é encantador. A cada sessão, você vai mostrar um produto de higiene novo. Numa sessão, você mostra interdental. Na outra sessão, você mostra irrigador. A cada sessão, você vai fazer uma profilaxia apaixonante. A cada sessão, você fala uma coisa nova. Pode falar sobre higiene, fala sobre alimentação, fala sobre bebê, fala sobre aleitamento, fala sobre consumo de carboidratos. O que a gente faz com a gestante? A gente vai fazer consultas curtas para não ser estressante. A gente vai fazer a profilaxia apaixonante, que vai ser um dos temas que eu vou falar na aula da semana que vem. Quer saber um protocolo de profilaxia que valoriza o seu procedimento? É a profilaxia apaixonante. Para aprender a fechar isso em pacote, também vou falar semana que vem. E como você conversar com o paciente de um jeito que ele entenda, falando que é o que tem de novo, de atual do modelo da periodontite, é você assistir as aulas da semana que vem. Lembrando que domingo 20 horas, terça 20 horas, quinta 20 horas, vai ter sorteio para quem tiver as 20 horas de produtinhos. Vai ter uma palavra-chave rolando em cada aula. E para quem guardar essas 3 palavras-chave, preencher um pequeno formulário que eu vou estar colocando no final da quinta-feira e tiver ao vivo no Zoom, vai estar concorrendo a um sorteião. Possivelmente vou dar um prêmio de 4, 5 mil reais. A equipe ainda não falou para mim o que a gente vai sortear, mas é um baita de um sorteio. Você vai assistir essas aulas, vai aprender a fazer uma pério valorizada, vai pegar os seus próprios pacientes, colocar voltando sempre, vai cobrar bem pela pério e vai colocar essa gestante, ter um roteiro de conversa de forma que ela volte sempre. Eu não acredito em periodontia em sessão isolada. Eu não acredito em atender gestante uma vez e mandar embora. Eu não acredito e não tem ciência para falar que uma sessão funciona. A gente tem que ter esse paciente voltando sempre. Isso. Gente, compartilha esta live com os dentistas que você conhece, que eu tô aqui falando que tem de mais novo da periodontia. Faça a sua pergunta que eu responderei todas. Vou responder aqui na ordem o que perguntaram. Pergunta. Deixa eu ver. Pode perguntar. O que está sendo trazido sobre probióticos no congresso? Probiótico é o seguinte: o professor Wintelgels, que é o maior pesquisador do mundo
sobre probióticos. Ele deu hoje a outra atualização. No International Academy of Periodontology, de 2 anos atrás, ele também palestrou, também falou sobre probióticos. E ele começou a aula falando que a microbiota normal, ela é benéfica. E que as bactérias da microbiota normal, elas contribuem com a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico é um composto gasoso, altamente volátil e que fica por muito poucos segundos, mas assim, são quantidades que são produzidas constantemente. O óxido nítrico é entendido pela cardiologia como um produto benéfico, porque ele faz o relaxamento dos vasos, ou seja, ele faz vasodilatação e é um dos componentes importantes na prevenção da doença cardiovascular e hipertensão. Quando a gente tem menos bactérias normais, microbiota normal, a gente tem menos produção de óxido nítrico. E ele citou um estudo em atletas, onde assim, atleta quando faz atividade física, ele tem uma ligeira subida da pressão arterial seguida de uma queda. Isso é fisiológico, o corpo acaba fazendo isso. E por conta disso, eles pesquisaram o quão normal vai ser esta queda. E quando o indivíduo teste estava fazendo uso de antisséptico, ele perdeu essa capacidade de produção de óxido nítrico e a pressão demorou mais para cair. Ou seja, talvez a gente ficar com essa neura de ficar eliminando bactéria, eliminando e prescrevendo excessivamente antisséptico vai causar algum dano, e um dos danos é esse que ele já citou. Olha, o professor Lair Ribeiro, uma vez ele posta um monte de coisa, né, nas redes sociais e falou que usar antisséptico causa pressão, aumenta a pressão. Aí isso viraliza, o pessoal fala mal dele. Gente, é verdade, tem estudo sobre isso. Vou responder as perguntas, mas olha, o sol está se pondo. Aqui é a coisa mais linda do mundo, coisa mais linda do mundo. E o que mais se falou sobre probióticos? Eles também falaram que os probióticos, eles são espécie específica. E os probióticos só podem ser prescritos como complemento do tratamento periodontal adequado. Professora, eu tenho insegurança no tratamento periodontal. Então, semana que vem, domingo, 20 horas, terça, 20 horas, quinta, 20 horas, eu vou colocar a melhor aula onde eu vou falar sobre tratamento periodontal para você mesmo que você não seja especialista, para você poder assumir os seus casos de pério. Probiótico é um complemento, não é a pílula mágica. É um adjuvante, é uma coisa que melhora. E o probiótico, ele tem efeitos sistêmicos gerais, e aí todos os probióticos no geral eles dão, tá? E tem probiótico de vários tipos. Mas os probióticos, eles são espécie específica. Por exemplo, tem um monte de estudo de probiótico para síndrome do intestino irritável. E eles fizeram a pesquisa de vários probióticos, porque o intestino é o mais pesquisado para probiótico. E eles descobriram que alguns pioram a síndrome do intestino irritável e alguns melhoram. Ou seja, o probiótico é espécie específica. Até então, o que se sabe é que o Lactobacillus reuteri, escreve reuteri, ele é o mais importante, é o mais relacionado com a saúde periodontal. Então, por enquanto, para a saúde periodontal é isso. Ele não vi em pastilhas no Brasil, mas eu vi em cápsulas e vai ser tomado ao acordar, ao dormir, pouco antes de dormir, de preferência em pastilha, mas já estou falando que no Brasil não tem. E como adjuvante na terapia periodontal por 3 meses, 2 vezes ao dia, durante a primeira fase do tratamento periodontal. E depois do momento da manutenção preventiva, por 3 semanas. Ainda tem muita coisa para estudar, tá? O próprio professor Wynn tá falando sobre isso, tá? Gente, o sol está se pondo aqui, tá tão lindo, tão lindo. Respondendo outras perguntas aqui, tá? Se você não sabe onde eu tô aqui na Croácia, no International Academy of Periodontology. Vou responder outras perguntas aqui.
Perguntas. É verdade que o ultrassom provoca trincas no esmalte? Se o seu ultrassom for meio britadeira, ele trinca, tá? Trinca e cavita. Gente, ultrassom cavita até osso, por que não trinca? Então tem que ser um ultrassom confortável. Aí você vai usar o ultrassom num modo suave, ou no curso Perivalorizada eu ensino você a acrescentar um dispositivo para diminuir a intensidade do equipamento. Aí você não precisa jogar fora o equipamento e investe em outra coisa, mas não o equipamento. Cadê? Mais perguntas? Onde eu consigo estudo que fala sobre pacientes pacientes desdentados têm a maior chance de ir para óbito? Isso daí foi falado na Sobrap, no encontro da Sobrap do Rio de Janeiro. Agora eu não sei o nome desse estudo, tá? Falando sobre probióticos do Congresso. Vamos combinar o seguinte: quando eu encontrar esse estudo, eu posto, e fica ligadinho que eu vou estar postando bastante literatura científica, tá? Ótimo sua diferenciação da mucosite para implantes, pois gengivite, isso é em dentes naturais. Isso, gente. O nome mucosite é para quando a gente tem inflamação da mucosa periimplantar, porque gengiva a gente só tem ao redor de dentes. E a mucosite é ao redor de implantes. Uma outra coisa já também trazida através de pesquisas é que existe o estudo clássico, né, de gengivite experimental em humanos. Fizeram um outro estudo, tem aquele de lei de 1965, que eu vou citar no evento da semana que vem. E tem também mucosite experimental em humanos. A mucosite experimental em humanos, ela, dosando as citocinas, ela demora muito para desaparecer as citocinas inflamatórias. Comprovando que implante é diferente de dente. Gente, uma pausa aqui para contemplar a natureza. Tô aqui de frente pro pôr do sol. O pôr do sol, o sol indo embora é a coisa mais linda, né? E é por isso que toda periimplantite, ela foi uma mucosite. Para todo mundo que tá me ouvindo agora, tá? Você que é clínico, você vai sondar todos os implantes e você vai prevenir a mucosite periimplantar. Pode pedir uma panorâmica de rotina. Panorâmica é pouca radiação, você vai ver todos os dentes, todos os implantes. Busca perda óssea ao redor de implantes e busca perda óssea interproximal. Inclusive, teve um professor aqui no evento que ele acabou falando sobre a radiografia e a observância da perda óssea interproximal para previsão de doença periodontal ativa. E quando você identificar essas perdas ósseas, você vai fazer um periograma completo, visto que nem todo mundo tem doença periodontal severa, tá? Pergunta. Tô aqui para falar da pele de todos os dias, para que você, clínico, faça uma pério que faça uma pério que vale a pena, que tenha pacientes voltando sempre, que os pacientes que passarem pelas suas mãos não tenham periimplantite, não tenham mucosite, não tenham perdas dentárias. Que ele consiga entender que vale a pena voltar com você, porque você faz uma profilaxia apaixonante, agradável, confortável, zero dor. Estão perguntando para mim muito sobre o equipamento Airflow. Equipamento Airflow é a Ferrari. E você vai comprar Ferrari, você vai comprar pneu, você vai comprar troca de óleo, tem que usar todos os componentes deles. Se você tem a capacidade de fazer uma profilaxia realmente de alto ticket, pode comprar. Se não, você está aumentando muito o custo e você vai ter prejuízo na profilaxia. Se você não sabe vender, pode ser perigoso fazer isso, tá? Acaba ficando muito caro. Pergunta. Seu método hoje está revolucionando a minha periodontia. É? Me conta, o que é que está revolucionando a periodontia no seu consultório, que eu quero saber. Pergunta, dá uma curtida aqui, para todo mundo estar sabendo que essa live é interessante, o Instagram entrega melhor. Quando a gestante vem com periodontite mais avançada, pode fazer profilaxia antibiótica com amoxicilina. E daí pode fazer clorexidina e coloca na manutenção preventiva, tá? Ana, doutora, você indica aos pacientes que fazem uso de anticoagulantes quando a pele terá muito sangramento?
Não se remove mais anticoagulante para nada, nem para cirurgia, a não ser que o médico solicite, a não ser que o médico autorize. Hoje não tem mais indicação nem para retirar AS, nem para tirar anticoagulante. Agora, outro ponto de vista, o paciente tem... Se o paciente toma anticoagulante, ele tem uma questão cardiovascular. Ele precisa de manutenção preventiva, que você vai vender no pacote, que é o que eu vou falar na aula semana que vem. Como você vai fazer isso, domingos 20 horas, terças 20 horas, quintas 20 horas, para você entender que vai fechar esse plano de tratamento, explicar para o paciente o quanto vai ser importante, aí vou mostrar a metodologia, a metodologia das histórias que colam na cabeça e o paciente vai voltar sempre. Não adianta, não acredito em periodontia de sessão única, não acredito em você chegar a uma sessão, vomitar um monte de conhecimento, ele não entende, não dá tempo de explicar para o paciente, né? A doença periodontal hoje é considerada uma doença autoimune? Não é autoimune. Autoimune é quando você tem o seu próprio sistema imune defendendo contra si mesmo. É uma doença inflamatória. O que mudou hoje é que a gente tem outras coisas. O que mudou hoje é que a gente tem um entendimento diferente das bactérias, a gente não vai esterilizar os pacientes, a gente vai controlar a infecção. Eu tinha informação sobre os probióticos, tem muita coisa nova sobre probióticos, muita coisa boa chegando e a pele de todos os dias está ficando fácil para quem tiver atualizado. Probiótico para periodontia Lactobacillus reuteri, escreve reuteri, desde que seja prescrito como um complemento da terapia periodontal. E se você tem dúvidas sobre terapia periodontal, semana que vem eu vou falar sobre como você vai fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico. Se você sente que a sua periodontia está meio enferrujada, meio desatualizada, eu vou falar para você. Quem já assistiu, fala assim, escreve aqui no chat que foi bom, escreve aqui o que você gostou. Como chama o pesquisador dos probióticos? O pesquisador dos probióticos se chama Wim Teugels. Vou escrever aqui, ó. Não consigo escrever aqui, vou falar. É Wim, W-I-M-T-E-U-G-H-U-E E-H-L, Wim Teugels. E se você quiser, no Perioflix, que é a maior plataforma de aulas científicas e de casos clínicos comentados, eu tenho um módulo de probióticos, de aulas super atualizadas, porque eu poupo seu tempo, para você não ter que ir lá achar um monte de artigo científico dele. Eu tô aqui para trazer o que tem de melhor para você. Aqui eu respondo todas as suas perguntas da pele de todos os dias. E se você quiser saber um pouco mais, pergunta lá no direct para a equipe como é que eu faço para ter acesso ao Perioflix, porque no Perioflix, para você poupar o seu tempo, eu já deixo essas aulas gravadas, tá? Pensa, quanto custa o seu tempo, tá? Você vai lá procurar o artigo, ler o artigo, ver qual que é o artigo dele. É por isso que eu acabo fazendo isso prontinho para vocês. Professora, eles têm falado de amputação radicular aí no congresso. Como foi falado? Tem um professor que é o professor Niklaus Lang. Esse professor, de cabelo bem branquinho, sei lá quantos anos ele tem, ele mostrou muitos casos severos, casos mantidos por 35 anos, com grande sucesso em amputação radicular, que era a época onde os implantes não estavam, nem tinha implante. E com sucesso de muito tempo. Aí só para falar que o professor Sirlan e o professor Rodrigo têm muito sucesso com, por exemplo, o dente tem 3 raízes. Uma raiz está totalmente perdida. Aí se uma delas está totalmente perdida, faz tratamento endodôntico, faz uma contenção por uma oclusal, faz uma caixinha oclusal, coloca a tecnologia da fibra de vidro, que metal adesiva não tem sucesso em longo prazo, porque não tem... As próteses adesivas acabam não tendo adesão ao metal,
mas a fibra de vidro tem. E aí, por conta disso, a gente aumenta gigantemente a longevidade. O dente fica para sempre, com manutenção preventiva, para não ter degradação marginal de onde tem a resina composta, para acabar não tendo sobrecarga oclusal, porque ele está com contenção. Isso é sensacional. Pergunta para o paciente: paciente, você quer perder o molar? Ou você quer fazer um tratamento não cirúrgico que vai custar uma endo e uma contenção com fibra de vidro? Pergunta para o paciente se ele quer extrair. Eles não querem. Tem que ser um dentista. Eu não entendi. Sevedentos. Tem que ser um Sevedentos. Não, Sevedentos é uma das marcas de antibiótico, né? Uma das marcas. Pergunta! Qual a sua pergunta da pele de todos os dias? Tô aqui respondendo todas. Doença periodontal não é autoimune. Alguma novidade no tratamento de periimplantite? Novidade no tratamento de periimplantite. Atenção. Não se descobriu superioridade de tratamento. Não tem nenhum método que vai falar assim, esse é o melhor. Não tem. Se descobriu que toda encrenca está colada na parede do implante. Assim como toda encrenca está colada na parede do dente. O problema é que implante é diferente de dente. Não tem selamento epitelial como tem o dente, tem menos célula de apresentadora de antígeno que a defesa, tem mais citocina inflamatória, o titânio não é inerte e o titânio altera a resposta imune e altera a microbiota porque ele estressa a microbiota. Então, implante é menos bom do que dente e ele é mais suscetível. Tratamento de periimplantite é mudar a superfície do implante. Algumas sugestões de mudança de superfície do implante para voltar para o implante liso. O implante liso integra menos, mas se ele ficar exposto vai dar menos inflamação. No entanto, o problema não é nem a superfície lisa ou não, o próprio titânio é inflamatório. A melhor coisa para periimplantite hoje é aquilo que a gente recomenda fortemente no Peridiária. Pacote de manutenção preventiva, profilaxia apaixonante, seguida da modificação da superfície do implante, que é a implantoplastia, feita com... Agora, a dica máxima foi o que eu ouvi ontem no workshop. Abre o retalho, retira o tecido de granulação e vai fazer um alisamento das espiras do implante com broca carbide ovalada em alta rotação, e para não cair esquírulas de titânio, você vai colocar top dam sobre o tecido próximo ao implante, fotopolimeriza, e depois você vai colocar gaze ao redor. Aí você fica com menos partícula de titânio aderida ali. Alta rotação sob refrigeração externa de soro fisiológico estéreo, implantoplastia, manutenção preventiva. É o melhor. Claro, tem laser de alta potência, que você tem que vender sua casa para comprar um laser. Tem jateamento com ar, que você tem que ter o equipamento especial, mas nenhum mostrou superioridade. Outro ponto interessante é a água oxigenada a 10 volumes para diminuir a quantidade de micro-organismos do redor. Pergunta, olha o pôr do sol, que lindo. O ultrassom da Schuster é forte? Se perguntar, eu respondo, é forte, tá? É forte, tem que conseguir diminuir isso daqui. Tem a preferência de algum probiótico? Lactobacillus reuteri, sempre como complemento. Sempre como complemento da terapia antimicrobiana sistêmica. Sempre como complemento do tratamento periodontal, nunca como terapia única. Terapia única não existe, tá? A gente tem que fazer tratamento periodontal bem feito. A paciente que fiz ontem sobre a profilaxia apaixonante foi organizado por 2 pacientes recorrentes. Foi indicado por 2 pacientes a efeito peridiário. Muito bem. Posso afirmar que a periodontite está relacionado ao fator genético. Ah, que pergunta boa. Ficando escuro aqui.
Periodontite relacionada ao fator genético. Gente, teve uma palestra sobre genética e doença periodontal. Acho que foi a melhor palestra que acabei assistindo sobre genética. Aí o que é que foi falado? Que, sabe aquelas doenças periodontais do indivíduo jovem? Pessoa jovem que tem pouquinha placa, pouquinho cálculo e tem grande perda óssea. Isso tem um fator fortemente genético. Responde bem ao tratamento com terapia antimicrobiana sistêmica e terapia anti-infecciosa e manutenção periodontal. Não é problema. A questão é que a gente consiga estar bem atento e conseguir tratar. Quanto mais avança a idade, a gente tem fator ambiente. O que é fator ambiente? Cigarro, obesidade, tem o fator doença sistêmica, comorbidade, diabetes, tem o fator infecção, tem a microbiota desequilibrada. Como é que equilibra a microbiota? Na semana que vem, no meu evento, vou falar com detalhes sobre tudo isso, para entender como funciona a metodologia. Dito isso, o fator genético, ele é pequeno. Se a pessoa chegou a uma determinada idade, já não é jovem, o fator genético é pequeno. Então, quando o paciente fala assim, ou a gente fala, porque periodontite é genética e é por isso que eu tenho, não é vitimismo. Trata que vai dar certo. Seja você o dentista que vai ter solução. Eu estou aqui para falar que eu não quero que os pacientes percam dentes. Escreve aqui, pessoal, #chega de exo desnecessária. Chega de exo desnecessária. Ficou uma conversa aqui sobre não prescrever antibiótico, porque vai aumentar a resistência bacteriana. Gente, a bobagem é por desconhecimento da pério, os pacientes estarem perdendo tantos dentes. Tô aqui para segurar a bandeira de que você seja o dentista que vai manter esse dente em saúde na boca. Que seja você, esse dentista, a conseguir fazer manutenção preventiva, cobrando bem, com o paciente voltando sempre, só com você, através de uma metodologia adequada, atualizada, com o paciente voltando sempre. E o paciente vai manter esses dentes. Assim como o professor Niklaus Lang mostrou casos de 35 anos, 40 anos, né? Então tem o fator sistêmico. Professora, como fazer com complemento para criança? A partir de qual idade? Probiótico como complemento para criança. Probiótico para criança não tem estudo, tá? O que criança tem que fazer? Criança tem que comer comida, tá? Refrigerante destrói a microbiota normal. Vegetais com casca, frutas e verduras são pré-bióticos normais. Vamos partir do pressuposto que as crianças vão ter um sistema imunológico melhorzinho, em amadurecimento, tem menor resposta inflamatória. Criança tem que comer direito. Refrigerante destrói a microbiota normal, doces em excesso alteram a microbiota normal. Isso foi falado também aqui no evento, existe uma relação entre a disbiose intestinal e a disbiose bucal, porque a inflamação de toda a parede intestinal, se espichar a parede intestinal dá uma quadra de tênis, ela sim tem uma relação inflamatória importante. Então, a gente tem que ter uma saúde saúde sistêmica, não vai ter saúde bucal sem a saúde geral. Qual o protocolo da prescrição do lactobacillus? De novo, tá? Já falei no começo da aula, depois volta lá para assistir. Pergunta. Tô aqui para responder perguntas de todos os dias. Professora, qual ultrassom de custo-benefício recomendado para comprar? Teria que chamar um com bicarbonato. É o seguinte, melhor custo-benefício de ultrassom para você comprar é o Driller, hoje, eu acho. Se você tem já uma marca, continua usando a marca que você tem, porque ajuda, porque se ele é forte demais, vou ajudar você a colocar um dispositivo que ajuda a diminuir a intensidade.
Nem sempre a gente vai conseguir um ultrassom bom com jato. Ou você vai comprar um ultrassom com jato e talvez ele seja menos bom, ou você vai comprar os driller que não tem. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar aquele jato de bicarbonato que é uma peça de mão. Essa peça de mão você pode comprar de qualquer marca, todas estragam, todas têm a vida curta, mas eles funcionam, tá? Sobre sem sucesso com bactérias cromogênicas, alguma dica? Vou responder isso daqui. Isso daqui é conteúdo de curso. Bactéria cromogênica. Tem um estudo, e esta aula, para quem é aluno meu, ele tá nas plataformas do Pério Valorizada e do Profilaxia Apaixonante, que mostra o uso de agentes clareadores. Você vai fazer a mesma terapêutica de peróxidos para clareamento dental, porque eles são antimicrobianos e a gente consegue resultados nas bactérias cromogênicas. Nesse estudo, ele mostra qual é a composição microbiana dessas bactérias. Essas bactérias, elas acabam fazendo um biofilme diferente do normal. O que é diferente? Eles não são uma microbiota mista, como a gente tem no biofilme normal. É uma microbiota onde a gente tem uma repetição de poucas bactérias. E elas são mineralizadas, por isso que elas são difíceis de tirar. É durinho. Não tem jeito de tirar, vai usar ultrassom, cuidado com o ultrassom que é muito britadeira, que ele pode quebrar o esmalte. Aí você vai removendo, aí você consegue algum sucesso. Você pode usar verniz com xilitol da formulação, que é o verniz barniz, ou você pode usar peróxido de hidrogênio. Isso aí. Gente, super respondendo o que você me perguntar. Todas as lives saem do ar em 24 horas e a gente tá no aquecimento para semana que vem, domingo, às 20 horas, terças 20 horas, quintas 20 horas, a melhor sequência de aula. Quem tiver às 20 horas tem sorteio da formulação, da Health, da Oral Box. E para quem assistir às 3 aulas, guardar as 3 palavras-chave, quinta-feira escrever no formulário as palavras-chave e tiver ao vivo no Zoom de domingo que vem, eu vou dar um super sorteio, que eu vou divulgar o que é mais tarde, tá? Super sorteio. Jato de bicarbonato ou jato de glicina para profilaxia. O jato de bicarbonato, ele é muito bom, porque ele é bom, barato, prático. O jato de glicina, ele é muito bom, mas ele não remove finas camadas de cálculo, mas a glicina tem um sabor melhor, ele tem uma penetração melhor dentro do sulco periimplantar. No entanto, estudos mostram similaridade entre glicina e bicarbonato, ambos podem. Aí me perguntaram sobre eritritol. Quem comprar eritritol tem que comprar a biqueira do sistema. Tem que comprar o sistema, não é o pó, não é o pó mágico. Não adianta fazer isso, tá? Vai gastar mais porque a partícula é muito pequena. Tem que ser o original. Chega de exo desnecessária. Perguntas. Outra pergunta aqui. Professora, tenho vários casos que seria de periodontite. Tem mais mórbidos horizontal existentes em uma linha periodontal. Então, esses casos são relacionados com a periodontite juvenil. Fala sim, pois ela jura. Não entendi aqui. Não entendi a pergunta. Manda no direct aqui, por favor, tá? Jurássica, graças ao curso que estou realizando. Agora eu sou periodiária. Gente, quer periodiária? Pergunta no curso. Posso usar Blue M espuma? Blue M espuma, ele é excelente com uma ação antimicrobiana. O Blue M, ele é um excelente complemento para a terapia periodontal. No entanto, se você faz uma periodontia e não tem se atualizado recentemente, pode ser que você esteja fazendo uma periodontia jurássica e eu estou aqui para que você não faça mais essa periodontia jurássica, que você esteja atualizado. Também por isso estou aqui na Croácia para trazer o que tem de melhor e o que tem de novo para você. Vai usar adjuvantes
complementos depois que você tiver certeza que o tratamento periodontal foi bem executado. Para ser bem executado, faz isso dentro da norma, dentro da regra, coloca esse paciente voltando sempre, vende em pacote de alto ticket, e é tudo isso que eu vou ensinar na semana que vem, domingo, 20 horas, terça 20 horas e quinta 20 horas. Lembrando todo mundo que quem estiver ao vivo, estarei respondendo as perguntas aqui para você. Pode perguntar. Doutora, tem uma criança de 10 anos que tem muito tártaro. Ai, gente, tem que ir pro dentista, tá? Tem muito tártaro. Tenho algum paciente com alguma comorbidade que tem protocolo diferente de atendimento, depende da comorbidade. Se for de comorbidade inflamatória, tem que fazer manutenção preventiva. Professora, qual medicamento colocar na bolsa periodontal? Nenhum. Hoje a gente acabou... Hoje, para falar assim, que tem alguma coisa nova, eles estão falando sobre um produto que não existe no Brasil à base de hipoclorito. No entanto, nenhum estudo mostrou superioridade em produtos inseridos dentro da bolsa periodontal, porque os patógenos não estão somente dentro da bolsa periodontal como se acreditava. Tem um estudo de Imager de 2003 fazendo um rastreamento da microbiota bucal, mostrando que as bactérias, elas não estão somente, as bactérias periodontopatogênicas não estão somente dentro da bolsa periodontal. Pelo contrário, elas estão na boca toda. Como estão na boca toda, não adianta só limpar dentro da bolsa. E é por isso que tudo que se inventou de colocar dentro da bolsa periodontal não teve tanto sucesso em longo prazo. Para ter sucesso em longo prazo, tem que fazer tratamento periodontal do jeito atual. E se você faz tempo que você não tem atualização, te convido fortemente a assistir o evento da semana que vem. Professora, qual medicamento colocar na bolsa? Isso já li. Pergunta. Antisséptico de glicina. Glicina é pó de profilaxia, não é antisséptico. Pergunta. O que você quer saber da Pério de todos os dias? O que você quer saber da Pério atualizada? Gente, tô aqui para falar para você o que tem de novo na Pério de todos os dias, para você conseguir fazer uma periodontia agradável, confortável, valorizada, ter o seu paciente voltando sempre. Domingo, às 20 horas começa, e se você não tiver inscrito, você vai deixar de receber os materiais incríveis que eu estou separando para você. Domingo às 20 horas, terças 20 horas, quintas 20 horas. Quem entrar às 20 horas e assistir a aula vai concorrer a uns presentinhos que eu vou estar lá, vou tá falando. Tá super gravado, tá novo e tá atual. Você vai copiar as 3 palavras-chave das 3 aulas sequenciais, vai preencher no formulário que eu vou estar sorteando domingo à noite às 20 horas no Zoom, e você vai receber, vai estar concorrendo a um super presente de mais ou menos R$5.000. Isso daqui que é o meu compromisso com você para a Pério de todos os dias. Pergunta aqui. Ela não leu a pergunta até o final, queria saber. Terapia antimicrobiana para periodontite severa é amoxicilina com metronidazol. A professora Magda Feres é super referência em terapia antimicrobiana sistêmica, dá muito pano para manga. Tem os europeus aqui falando que eles não querem prescrever antibiótico porque dá resistência bacteriana. Gente, não tem jeito, vai ter a melhor solução é fazer manutenção preventiva. Alguma coisa nova para recessão gengival amanhã, amanhã que vai ter aula sobre cirurgia. Então, metronidazol... Não. Metronidazol dentro da bolsa não funciona. Queridos, escureceu. Amanhã, ao final da tarde, daqui, né? Eu sei que é perto da hora do almoço para vocês, estreia aqui ao vivo. Esta live, ela vai pro YouTube e eu sugiro fortemente que você esteja inscrito, que você se lembre que semana que vem você tem um encontro comigo na melhor sequência de aulas, onde eu vou te mostrar como pegar todo esse conhecimento, ter o seu paciente que já vem no seu consultório para voltar sempre para fazer a tão sonhada prevenção valer a pena. E assim você vai ter sucesso e resultado na Pério de todos os dias. Queridos, um grande abraço e até a próxima.